Dia D, Disclosure Day, Dia da Revelação, filme de Steven Spielberg. Eu fui ver e vou trazer aqui a minha opinião, se é bom, se é ruim, falar alguma coisa do filme sem dar spoiler, prometo zero spoiler, fiquem tranquilos. Olá, olá amigos despolarizados, ser boi de políticos, jamais, jamais. E você que é livre, independente e ético, estamos juntos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí e nos ajude a disseminar essas ideias de liberdade, independência e ética que o Brasil está precisando muito. Nosso canal aqui é sobre política, natureza, espiritualidade. Olha a natureza, que linda essas flores aqui. Helicônias, né? Isso aqui eu peguei perto da mata, aqui tem uma mata de reserva aqui. E lá no meio da mata tem dessas plantas aí, peguei, trouxe, plantei aqui no sítio, tá espalhando, que é bonito, é linda essa, né? Gosto muito da natureza. E sobre o filme também, porque nosso canal também é política, né? É espiritualidade também, mas eu vou falar sobre o filme. O filme tem a ver, algo assim também, com uma coisa espiritual, porque o filme dá para sentir isso, uma coisa espiritual. Os filmes do Spielberg, né, até aquele antigo lá, sempre traz, né, esse assunto, na verdade, esse assunto de ufologia, de extraterrestres, como é ligado a coisas do céu, coisas interdimensionais, isso sempre traz um assunto aí espiritual no negócio, né? A gente sente mais ou menos, e no filme se sente bastante isso aí, quem for ver o filme, né? Quem gosta de ficção científica, que na verdade, para mim não é ficção. Esse assunto para mim não é ficção e não é coisa de maluco. E eu falo por quê? Porque comigo aconteceu um caso presencial de ver coisinhas assim, brinquedinhos voando, parados, o que seja. Mas isso aí, essa minha experiência eu só vou contar no final, sem enganar ninguém aqui. É para segurar vocês, quem suportar me ver até o final, eu vou contar o meu caso aqui, por isso que eu acredito nessas coisas, né? E como eu sou verdadeiro, eu digo logo, é para segurar vocês aí, para a gente ter mais pessoas no nosso vídeo. Não engano ninguém, aqui é tudo às claras, né? A verdade acima de tudo. Mas esse filme então, eu achei muito interessante, como eu gosto desses assuntos, né? Ligados a coisas misteriosas que vêm do céu aí, de outros seres. E aí eu fui correndo ver esse filme, foi lançado essa semana, né? Dia D, do Spielberg, e aí me agradou. São 2 horas e 25 de filme, 2 horas e 25. Às vezes você fica, pô, eu vou ficar cansado, né, no cinema, porque mesmo que às vezes é um assunto que você gosta, às vezes o filme não agrada ou não te segura, né? Mas esse filme do Spielberg, ele segura sim você o tempo todo, 2 horas e 25 minutos, e aquela coisa, né? Ele tem algo assim dos filmes de Hollywood, ele tem ação, ele tem perseguição, ele tem carro cantando pneu, tem carro voando, né? Perseguição de carro, essas coisas todas. Tem um padrão, né, de Hollywood aí. Quem gosta daquela ação de Hollywood, ele tem também. E ele tem mistério, né? Tem essa coisa misteriosa que liga aos segredos de Estado, né? Aos segredos dos governos, de potência, sobre esse assunto, sobre o assunto UFO, que eles chamam de UAP agora, né? Sobre o assunto de extraterrestres. Então é muito interessante o filme, ele vai segurando você no início ali, depois ele começa com bastante ação, até tem ação, tem um som bom, né? E aí do meio para o final ele vai ficando mais interessante. É quando ele vai chegando para o final, aí sim, no final também é muito interessante e prende a sala de cinema ali naqueles, vamos dizer assim, nos 20, 30 minutos finais, ele vai prendendo você ali, fica aquele silêncio, né? Todo mundo atento mesmo, a gente vê que as pessoas estão atentas ao filme para ver o que vai acontecer, né? O que vai ser falado ali, o que vai ser divulgado, o que seja, mas é muito, eu gostei do filme, né? O Spielberg,
ele é um diretor que ele vem lá do filme de Tubarão, ele faz excelentes filmes, né? O Steven Spielberg. Todos os filmes dele, lá dos anos 70, né? Aquele Tubarão foi dele. E veio depois o ET, né? Nos anos 80, né? O Extraterrestre também, um filme que o mundo todo assistiu esse filme, né? Eu era criança ali, adolescente quase, criança, né? 80, esse filme acho que é 82, por aí. Então, excelente o ET também. Ele veio com outros filmes depois, ele fez o Resgate do Soldado Ryan, ele fez essa série do Indiana Jones também, né? Spielberg. Fez a Lista de Schindler. Quer dizer, aí também nesse assunto ufológico aí, de extraterrestre, né? Além do ET que eu já falei, tem um filme de 77 lá que eu ia esquecendo, nesse assunto, Contatos Imediatos de Terceiro Grau também, que fez muito sucesso. E depois, mais recente, aí nesse assunto ufológico, aí ele teve a Guerra dos Mundos aí também. Então, e aí ele lança agora, então, acho que é o quarto filme, né, desse assunto de ufologia, de extraterrestre. Ele lançou então esse dia D, Disclosure Day, dia da revelação. Desses segredos de governos aí que escondem a princípio, né? Não temos certeza, desconfiamos que escondem. Daí teve esses casos dos anos 60 que teve aí, Roswell, até tem cenas aí que ele coloca ali no filme também, algumas coisas sobre Roswell, né? E de lá para cá, tudo que os governos esconderam. Os governos escondem muito assunto, que tudo sobre isso é investigado e tudo é guardado. Teve aqui no Brasil, pô, teve o caso do Pará lá, o chupa-chupa, né? É a Operação Prato, né? Que teve no Pará, quem quiser pesquise aí, que até a Força Aérea investigou isso aí. Tem um capitão, que era capitão, depois morreu coronel já, o Irangê de Holanda, tem entrevistas dele no YouTube, ele participou das investigações pela Força Aérea, ele como capitão, como piloto e tudo mais. Ele participou das investigações sobre isso lá no Pará, da Operação Prato. Aí veio o caso de Varginha também, que o Exército participou, tem muita gente que fala sobre isso também. E que veio agentes do governo americano e levou os seres, que um estava ferido, o outro, um morreu, parece, um dos seres lá, o outro estava vivo ainda e foi levado pelos agentes americanos, é o que se fala, né? Então, e foi tudo, o Exército se envolveu nisso. Aí teve a Operação Prato também. Eu não lembro agora o ano de cabeça, eu não lembro o ano da Operação Prato. A Noite dos OVNIs, Operação Prato eu já acabei de falar. A Noite dos OVNIs também no Brasil, que a Força Aérea botou caças no ar para perseguir vários objetos que apareceram aí no Brasil todo, aí nos radares e tudo mais, e ninguém conseguia chegar neles, eles saíam muito rápido, quer dizer. Pode ser coisa humana, pode ser coisa extraterrestre com alta tecnologia, tudo é dúvida, né? Tudo é dúvida. E no filme também do Spielberg aí, desse dia D, fala dessa coisa aí de engenharia reversa, né? De naves que caem, naves extraterrestres que são resgatados ali, os destroços, e aí os seres humanos tentam fazer a engenharia reversa daquilo para compreender, remontar aquilo para ver como é que é, para tentar copiar e fazer. É um assunto bem legal isso aí, porque é um assunto muito real, não é coisa de maluco não. Então, porque os governos estão envolvidos com isso, né? Então, se os governos investigam isso e estão envolvidos com isso, porque são coisas muito misteriosas que acontecem e pessoas que veem, inclusive militares que veem, né? Se fala muito aí até depois da era nuclear, aumentou muito os avistamentos depois da era nuclear, depois da Segunda Guerra para cá. Ali antes, quando estavam desenvolvendo as armas na Segunda Guerra, armas nucleares. E aí, muitos militares relatam que para não ter uma guerra nuclear no mundo, como foi as bombas soltadas em Hiroshima e Nagasaki, para aquilo não tomar vulto, né, e causar uma guerra de extermínio da humanidade, né, com a destruição, vamos dizer, do planeta aí, que vai afetar outros sistemas aí, ou outros planetas também do sistema solar. Essa teia cósmica, né, seria abalada por uma explosão dessa. Então, dizem pessoas que estudam isso, e médiuns também, gente que lida com espiritualidade, que seres extraterrestres elevados e altamente tecnológicos, eles
eles interferem nisso aí. E aí os militares, tem muito depoimento de militares que trabalham nessas áreas nucleares aí, né? Nessas bases militares, que quando aparece uma luz no céu ou uma nave espacial aí de fora, o que seja, né? Uma tecnologia muito diferente da nossa, né? Muito superior, e desliga todos os equipamentos, né? Dessas plantas nucleares ali, tipo dando um aviso. Nós, eles lá em cima, esses seres, temos o controle dessa brincadeirinha de vocês aí, vocês não vão fazer essa besteira. Isso tem relatos, tem estudos, tem informações sobre isso aí nesse mundo todo aí, principalmente no mundo ufológico e também espiritual. Gente que fala sobre isso, médiuns respeitados, para a humanidade não se autodestruir, se autoexterminar. Então é um assunto bem interessante, né, que nessa fase que a gente está vivendo agora de revelação, começou pelo governo aí do Laranjão, abrindo vários arquivos, com vários avistamentos, coisas esquisitas que acontecem, ele está abrindo aos poucos, né, esses arquivos. Vamos ver se vai chegar a abrir algum arquivo de algum ser que eles capturaram, que tiveram acesso ou que resgataram, né, desses acidentes com UFOs, para ver se mostra uma imagem real, né? Mas hoje em dia está tão difícil a gente acreditar, né, nas imagens, porque tem tanta coisa criada, né, fraudada, coisa de inteligência artificial também, que fica complicado. Mas quando é um governo, né, divulgando isso aí, a gente tem que desconfiar de tudo, né? Mas parece ser real, se um governo divulgar, né? Porque as imagens que a gente está vendo já mostram objetos não identificados, totalmente diferentes da nossa tecnologia. E se mostrar algum ser, se isso acontecer, aí sim vai ser o Disclosure Day, vai ser o dia D da revelação, como é retratado no filme. Mas aí, para saber como seria essa revelação, tem que ver o filme, né? Então é bem interessante lá. Vão aos cinemas, eu aconselho, não estou fazendo propaganda de filme nenhum, mas quem gosta do assunto, não perca de ir ao cinema, que vale a pena, pessoal. É um entretenimento muito bom, né? Quem gosta de cinema e quem gosta desses assuntos ufológicos é muito bom. Mas, para dizer que eu não estou falando de maluquices, né? E para quem esperou até agora aí, desde o início do vídeo, eu vou contar o meu caso, por isso que eu acredito nessas coisas. Eu sou muito cético, eu sou muito desconfiado com as coisas. Vocês verem, na política eu sou desconfiado com todo político, até do meu campo ideológico, vamos dizer assim, que eu sou bem livre, né? Livre, mas então nesse campo liberal aí também, até dos meus políticos que eu acompanho, eu desconfio. E a gente tem que desconfiar de tudo, a gente tem que ser cético. De coisas espirituais, nem tudo que se fala também, dessas coisas ufológicas, nem tudo que se fala tem muita armação, tem muita armação. Só que, como eu digo sempre, aquilo que a gente desconhece, jamais nós podemos negar. Jamais negar o que se desconhece. Porque se você não pode provar que existe, você também não pode provar que não existe. Então, quer dizer, você fica sempre com o pé atrás, observando, ligando fatos, usando a lógica, usando o raciocínio, né, lógico das coisas, as coincidências, né, porque um conjunto de várias coincidências forma um indício, né, e para um indício virar prova, você tem que ver na sua frente ali. Então, no meu caso, eu posso afirmar, assim, é uma prova que eu digo, porque comigo aconteceu de eu ver uma nave parecida assim, um disco voador, tá? Parado no céu, acima de mim. Então eu posso afirmar isso, eu não vi, eu não posso dizer que existem seres extraterrestres, porque eu não vi. Nunca apareceu um na minha frente, nunca eu toquei em um, nunca conversou comigo, nunca sentou para tomar uma cervejinha e contar como é o planeta dele, isso nunca aconteceu, né? Eu não fumo nada, bebo uma cervejinha, não cheiro nada, só cheiro minha mulher, mas assim, nunca ninguém sentou. Então não estou falando aqui de maluquice, eu vou contar um fato. Então, quando eu era criança, de uns 5 para 6 anos de idade, que eu lembro muito bem, uma criança dessa idade consegue lembrar muito bem, e isso ficou bem marcado na minha memória como fosse hoje.
tá? Aqui eu vivo aqui numa área próxima a Recife, vamos dizer assim, uma área rural, tem uma área de reserva também de Mata Atlântica aqui, né? Nos arredores de Recife. E eu nasci aqui em Recife mesmo, mas morei sempre no início, já rodei o Brasil todo, depois de adulto e tudo mais, né? A trabalho, e depois voltei de novo para minhas origens aqui em Recife. Então, nessa área próxima aqui, que tem Mata Atlântica, né? Eu era criança, caminhando eu, e tava 2 irmãos meus, maiores do que eu. Se eu tinha 5, 6 anos, eles tinham aí seus 9, 10, 11 anos. Então a gente caminhando num caminho, entre árvores, um bosque, vamos dizer assim, com árvores, uma área próximo de mata também, ia encontrar na casa da patroa da minha mãe, que era uma empregada doméstica, trabalhava lá numa casa, e nós morávamos num sítio. Então, caminhando nesse caminho, era finalzinho de tarde, anoitecer, estava anoitecendo, início de noite. E aí, quando a gente viu uma coisa para cima de nós, caminhando nesse caminho, olhou para cima, um objeto enorme como um disco voador, um disco parado acima de nós. Eu imagino que estava a uns 50 metros de altura. Eu acho que não passava disso, a uns 50 metros de altura ou mais baixo. Ele deveria ter, assim, das imagens que eu lembro, o diâmetro dele devia ter o quê? 15 metros, talvez 10, 15 metros, 20 metros, é por aí, de 10 a 20 metros. E aí embaixo ele estava parado no ar, parado. Isso era nos anos 70, isso foi em 74, 75, é por aí, que eu tinha 5, 6 anos de idade, é por aí. E aí esse objeto parado, sem fazer ruído, ruído eu não escutei, não lembro de ruído nenhum, porque a gente sentiu aquela presença em cima, né? E aquela luz. E embaixo dele, ele girava, ele tinha várias luzes embaixo dele, e embaixo como aquelas luzes mudava de cor, né? Então parece que estava girando embaixo e mudando de cor aquelas luzes, eu lembro. Luz azul, amarelo, verde, essas coisas assim, vermelha, sei lá, várias cores ali embaixo assim rodando. Nisso que a gente olha para cima, aquele objeto parado, sem causar fumaça, ruído, nada disso. Ó, a gente se lembra que saí correndo, eu só lembro disso, eu não lembro pós disso. Eu lembro que saímos correndo dali. E aquilo ficou a criança é assim, a gente guarda, né? Guarda aquilo e ficou na minha mente e tal. Depois eu esqueci, né? Aí esquecia, depois já adulto, né? Aquilo passa, porque você não, tempo tão antigo, você não fica recordando aquilo. Aí depois você começa a ver sobre esses assuntos, aí começa a lembrar, né? Pô, e aquilo que aconteceu quando eu era criança. Aí você começa a raciocinar em cima, fazer o raciocínio de um ser adulto já. E aí eu até perguntei para o meu irmão, isso aconteceu? Eu era criança, será que foi imaginação minha? Você estava comigo? Você estava comigo? Ele falou, estava sim, isso aconteceu. Então quer dizer, aí eu comprovo que não foi minha imaginação de criança, né? De ver aquilo, porque eu estava acompanhado e ele me confirmou depois já adulto que isso aconteceu. Então, isso foi nos anos 70, não tinha tecnologia para isso. O mundo não tinha tecnologia para isso, não existia drone, não existia nada, não existia nem celular, não existia internet, né? Só existia TV de tubo, essas TV zona de tubo antigas pesadas, não tinha nada da tecnologia moderna de nada. Só tinha avião, carro, barco, né? Essas coisas aí, até satélite aí tinha poucos. Mas foi um fato muito interessante que aconteceu comigo, por isso que eu acredito que isso exista. E como os governos já estão aí divulgando as coisas, porque as pessoas querem saber disso. Tem muita gente que, não é muita gente em relação à população, né? Mas no mundo todo, muita gente passou por experiências parecidas, gente que se diz abduzida também, que viram seres, isso aí eu não posso afirmar, mas algo existe. E se os governos investigam e não acusam o inimigo, né, outra potência disso, é porque é coisa de fora. Agora o porquê, como eles são, de onde vêm, se aqui estão ou se são intraterrenos, isso são mistérios que só vão ser
abertos mesmo, no dia da revelação, quando houver, no dia D, quando isso ocorrer, e que possivelmente, se eles existem, esses seres vão se apresentar, ou nos céus com várias naves, ou vão dar as caras e falar, se comunicar com a gente, porque eles são superiores, se existem tecnologicamente muito superiores. Então eles têm o poder de controlar e fazer o que quiser da gente, né? Mas, como dizem os espiritualistas e médios, que tem muitos seres elevados, moralmente, não só tecnologicamente, moralmente muito elevados, e o filme mostra um pouco isso, de um ser altamente elevado. E eles têm o controle das coisas, mas deixa a gente, né, os irmãozinhos infantis deles, as criancinhas fazendo nossa bagunça aqui, eles ficam observando, deixando a gente aprender com nós mesmos, e o que é muito grave, eles tentam interferir, mas deixar a gente se desenvolver como raça humana, né? E se elevar e evoluir como raça humana, mas eles estão acompanhando. E quando chegar esse momento de maturação da humanidade, que todo mundo já está aberto a esse assunto e querendo saber, sem medo, sem pânico, sem nada, aí eles vão se revelar e vão se mostrar. Eu acredito nisso. Aí já é uma crença. O OVNI que eu vi não é uma crença, é um fato, é uma realidade. Agora, o ser se apresentar, fazer esse contato com a gente, aí já é uma crença minha, né? Mas é assim. Vejam o filme, vale a pena, vão aos cinemas, vão gostar, acredito que vão gostar, né? Nem tudo agrada a todo mundo, né? Sempre tem, né? Mas eu acho que a 90% das pessoas que gostam desse assunto e gostam dos filmes de Spielberg vão gostar desse filme também. E vamos em frente, que venham dias melhores.